Tem uns 13 dias que eu lancei o meu canal no YouTube. Postei meu primeiro vídeo. Foi bem legal. Eu gostei. Assim. E aí eu compartilhei com as minhas amigas, com as pessoas que me conhecem. E as minhas pessoas e as pessoas que me amam gostaram muito. Ficaram bem felizes comigo. Elas vieram assistir, vieram ao YouTube assistir o vídeo, curtiram, comentaram. Aí eu sei que eu sou uma pessoa muito querida, tem pessoas que gostam muito de mim. Modéstia à parte. Mas até. Inclusive no vídeo eu até fiz uma promessa, assim, digamos assim. E não só para as pessoas que iriam assistir e que iriam se inscrever no canal, mas também para mim mesma, sabe? De que eu me comprometeria de toda quinta-feira, todo domingo trazer um vídeo. Tipo, nas quinta-feiras, vídeo com conteúdos. Vídeos com, tipo, conteúdo. Ah, que tipo de conteúdo? Ah, pensamentos, reflexões, ideias. Qualquer coisa, assim, que me desse no telho de falar, vou compartilhar. E aos domingos, vídeos com receitas. Eu sou uma boa cozinheira? Não. Eu não sou ótima, mas eu sou boa. Boazinha. Bem na média. E isso pra mim é bem difícil, sabe? Tipo, tem 13 dias que eu gravei e compartilhei o primeiro vídeo. E esse é o segundo vídeo. Então, vocês perceberam que eu fiquei 13 dias sem compartilhar nada? Tipo, por quê? Tipo assim, eu tive um pico de energia, eu tive um pico de entusiasmo, criatividade. Eu já tinha essa ideia de fazer um canal no YouTube, fazer vídeo. Eu sempre vejo, né, a galera fazendo uns conteúdos bem legais. Eu gosto de bastante youtubers. E até que um dia eu tava bem humorada, eu tava bem criativa, com muita energia. E aí eu fui lá, gravei o vídeo, editei bem rapidinho e compartilhei. Não bem rapidinho, né? Porque eu demorei um pouquinho, mas pra postar. Mas fui lá, editei, compartilhei e tal. E aí, depois do vídeo, eu fiquei ainda mais empolgada, depois de ter compartilhado, né? Depois de ter postado o vídeo. Eu fiquei ainda mais, ai, sei lá, entusiasmada, palavra? Deu um pico, assim, de energia. Cara, eu escrevi muitas ideias, eu tive muitas ideias, eu tive muitos pensamentos, eu tive muitas reflexões, muitas coisas que eu queria compartilhar. Eu tive um pico, assim, de entusiasmo. Ai, eu vou fazer, eu vou... E o meu caderno, que é o meu caderno de anotações, de ideias e de pensamentos e de reflexões, ele tá quase acabando. Justamente por causa desse pico, essa energia, esse que deu, assim. E aí, eu escrevi roteiros, reescrevi, gravei vídeo, editei vídeo. Eu fiquei estressada por não conseguir editar os vídeos. Eu fiquei... A minha mão chegou a doer de tanto escrever. Sabe quando você passa o dia inteiro escrevendo e aí começa a doer essa parte da mão, essa parte do dedão aqui de segurar a caneta? Então, sabe? Eu cheguei ao... Até que, de repente, todo aquele entusiasmo, toda aquela criatividade, ela fez assim, ó. E caiu como se fosse uma jaca. E se foi embora. E desceu pelo ralo, assim. Toda a criatividade, todo o entusiasmo foi pro saco. E aí se passou 12 dias, 13 dias, e eu não postei nada. Eu não consegui postar nada. Eu só queria ficar deitada na cama em posição fetal. Deitadinha lá, esperando o entusiasmo e a criatividade voltar. Esperando a vida, a alma voltar para o meu corpo. Não voltou por 13 dias. A autoconfiança foi pro brejo. A autoestima foi ralo abaixo. Os pensamentos e as ideias comeram meu cérebro. E eu paralisei. Me sabotei de novo. Por que que isso acontece?
Já aconteceu contigo? Toda vez acontece comigo. Eu sempre tenho uma ideia, eu tenho uma vontade, eu tenho. Ai, eu quero fazer esse, eu quero fazer isso, eu quero fazer. E aí, daí, eu me saboto de novo. Mais. Já aconteceu isso contigo? De você se comprometer consigo mesma, de você ter sonhos, ter metas, ter objetivos, aí você planejar, você organizar, e aí de novo você vai lá e se sabota. Você mesma acaba se sabotando, sabe? Isso é. Acho que. Eu sempre acabo fazendo isso e sempre dói do mesmo jeito. Porque aí eu tenho que começar tudo de novo. E aí eu me saboto. E aí eu começo tudo de novo. E aí eu me saboto. Por que nós somos assim? Por que nós fazemos isso com nós mesmos? Não faz sentido. Por que a gente faz isso? Faz pra você? Nós, mulheres, somos feitos de ciclos. Assim como a lua, a gente vai mudando e volta tudo pro mesmo lugar. Nós somos cíclicas, né? E em cada ciclo tem as fases e temos certos comportamentos, emoções e etc. Devido a um órgão chamado útero que nós carregamos. Tem partes desse ciclo que nós estamos super entusiasmadas, nos sentimos poderosas, a gente tem muitas ideias, a gente tem muita criatividade, a gente está feliz, a gente está equilibrada, até que de repente ele faz um declina tudo. E aí a gente fica chorona, tudo nos irrita, tudo nos incomoda, nada tá bom, nada é bom o suficiente. O outro vai dizer, fique calma, porque não se, fique calma, não se irrite. E aí você olha assim, será que vale a pena gastar o meu réu primário? Não, não vale. E aí a gente não mata, né? O famoso ciclo das loucas, né? A gente se sente meio doida quando tá nessa fase do ciclo, onde tudo é um caos completo. E aí a gente percebe que a gente só tava de TPM, que era só mais uma fase de um ciclo interminável, que começa num mês, mas tem no outro, e tem no outro, e no outro seguinte também. E aí a gente quer só ficar lá, em casa, no sofá, sentada, comendo alguma coisa, ou não comendo nada, assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo um dorama, chorando, se apaixonando por vários atores, personagens, sem poder ficar com nenhum deles. E todo esse ciclo, toda essa fase, se a gente não sabe lidar com ele, com ela acaba atrapalhando a nossa vida. Porque aí a gente não fica. Não estou dizendo que a gente tem que ser 100% produtiva, mas a gente deixa com que essas coisas atrapalhem a nossa vida. Por exemplo, eu fiquei 13 dias sem gravar um vídeo e postar aqui. Não é muito tempo. Pô, pouco tempo, né? Só que para quem quer fazer disso um trabalho, você precisa ser mais constante. Pô, você não vai ficar 13 dias sem trabalhar, né? Você tem que fazer, você tem que ser produtivo no seu trabalho. Então, se a gente quer fazer um canal no YouTube, por exemplo, se você quer fazer um trabalho digital, trabalhar como influencer, como criador de conteúdo, você quer fazer canal pro YouTube, vídeo pro YouTube, você tem que ser produtivo. Você não precisa gravar todos os dias, mas você precisa ter um tempo em que você poste, em que você está ali. Porque se você não faz isso, você não cresce no meio do trabalho, você não evolui, né? Como faz? Como a gente faz para melhorar? Sendo que é algo que faz parte de nós, faz parte da nossa natureza. Como que a gente lida com esses ciclos, com essas fases, sem destrambelhar totalmente?
Você sabe como fazer? Tem uma fórmula mágica? Você tem? Eu não tenho. Eu recém tô aprendendo também a lidar com os meus ciclos, com as minhas questões e tentando lidar com essas fases. Mas uma coisa é certa, a gente precisa aprender a lidar com as nossas fases, com os nossos ciclos, testar e validar aquilo que funciona para cada uma. Porque o que funciona para mim pode ser que não funcione para você. E o que funciona para você não funciona para mim. Então a gente tem que testar e validar. Eu quero muito ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje, uma mulher melhor do que eu sou hoje. E eu só vou ser se eu testar, se eu errar, até acertar. E me comprometer comigo mesma e não quebrar a minha palavra, comigo mesma. Porque veja bem, a gente consegue aconselhar nossas amigas, aconselhar as pessoas de fora, até mesmo estranhos. Dizer, não, você é forte, você consegue. Ai, mas foi só um momento, tá tudo bem, acontece. A gente sempre incentiva, apoia os outros, tanto os nossos quanto os estranhos. E a gente entrega o melhor pro nosso trabalho lá fora, pro nosso, pros outros, pro trabalho que é dos outros também. Mas quando é pra gente, a gente se sabota. E a gente não se apoia, a gente se xinga, a gente se crucifica por algo. Pô, 13 dias não é nada, sabe? Mas quando é coisas para nós, a gente sempre tá se sabotando o tempo todo, sabe? Como eu disse lá no primeiro vídeo para vocês, eu quero poder compartilhar mais. Eu tenho muitas ideias, muitos pensamentos, muitas reflexões. Eu gosto muito de bater papo com as pessoas, até mesmo com as pessoas que são diferentes de mim e que têm pensamentos diferentes de mim, perspectivas diferentes, justamente por isso, para aprender a enxergar a vida ou enxergar as coisas com outras perspectivas, não só com o meu olhar, sabe? E o canal aqui no YouTube é justamente para isso, sabe? Eu tenho muito o que dizer e eu tenho muito o que trocar de ideia. Eu gostaria muito que vocês comentassem nos vídeos. Vão vir outros vídeos. E a gente criar essa comunidade, sabe? De se ouvir, de se acolher, de trocar ideia. E assim como eu estou aprendendo a lidar com os meus ciclos e respeitar a minha natureza feminina, que eu tenho um útero, que ele me faz ter ciclos, que ele faz com que eu mude o meu estado de espírito e humor e aprender a lidar com ele da melhor forma para que eu não me sabote mais. Eu estou aprendendo. Se funcionar, se eu aprender técnicas aí que funcionem, eu trago aqui para vocês testarem também. E se vocês tiverem técnicas, conselhos, compartilhe com nós para a gente testar também. Quem sabe a gente consiga aí construir uma comunidade. Faz sentido essa reflexão para vocês? Já se sentiram assim? De o tempo todo se sabotarem, de perceber os ciclos de mudança? Que na verdade nas mulheres a gente percebe as nossas mudanças de humor conforme chega a nossa menstruação. A gente percebe. A gente só muitas vezes não consegue lidar com elas, né? E essa coisa de que boa parte das pessoas que eu conheço, que são as minhas amigas, as minhas pessoas, também já tentaram ser criadoras de conteúdos. Algumas têm loja, algumas já estão aí sendo criadoras de conteúdo. E eu sei que muitas vezes elas também passam por esse momento de eu vou postar, eu vou fazer, vai ser minha profissão, vou trabalhar com isso. E aí, de repente, elas somem porque a demanda da vida exigem que elas estejam mais presentes lá, ou que bate aquela insegurança, tipo, e aí a gente volta de novo entusiasmada, tentando. Eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Mesmo quem não tenha útero. Acho que é uma característica nossa do ser humano, né?
essa é a reflexão de hoje. Quem sabe no próximo vídeo a reflexão seja mais profunda do que essa reflexão. Se vocês se sentem assim, compartilhe aí a sua experiência. Como é pra você esse ciclo de sabotagem, de criatividade, esse pico? Ah, e se você tem técnicas que possam nos ajudar, dicas que possam aí colaborar com a nossa descoberta e que possam, sabe, ajudar a gente. Compartilhe nos comentários, deixa aí a sua dica para que a gente consiga ser melhores. E vocês vão pensar, eu acho, né, que vocês vão pensar, nossa, como ela tá entusiasmada pra fazer esse vídeo. Gente, tá calor. Eu tô no meu quarto. Tá calor. Aqui eu tô suando. Eu só quero ligar o ventilador, mas se eu ligar o ventilador vai fazer barulho. E aí vocês não vão me ouvir. E eu preciso falar baixo, porque tem gente na sala assistindo filme. Aí já me desanima. E agora tá vindo um sol aqui da janela. Tá quente. O calor suga minha alma. O vídeo de hoje é esse. Gostou?